Oi, turma. Do livro História de um Sonho, Bezerra de Menezes, no capítulo 12, quantos, quase posso dizer, quem não descrê da bondade de Deus, até da existência de Deus, vendo um homem bom, honrado e virtuoso, estorcegar-se na miséria, nas dores morais, a par do mal que nada na opulência do perverso que vive saciado de alegrias? Eu, pois, conhecendo-me superior àquela gente, em qualidades a quem preguei meritórios princípios para seu progresso, duvidei da justiça soberana, vendo-me condenado ao maior sofrimento físico, infinitamente menor que o sofrimento moral dele resultante. Acordado na permanência de tão dolorosa impressão, sentia um desgosto, um mal-estar, uma irritação que me eram indefiníveis. O espírito comunicara aqueles sentimentos ao misto, e esse sectário de outros bem opostos escusava-se a recebê-los. Daí aquele desgosto, aquele mal-estar, aquela irritação que às vezes sentimos sem causa apreciável. Conversei por algum tempo com a minha doce companheira sobre o terrível pesadelo que a despertara e a fez despertar-me, mas não fui senhor de me recordar do quão tão profundamente me abalara. A bela estrela dos matutinos viajantes que lhe dão o nome de estrela d'alva já despontava no horizonte da terra, anunciando a próxima claridade do dia, e eu, perdido do sono, saí a respirar o ar fresco no pequeno jardim. Instintivamente, senti a necessidade de recolher-me, de isolar-me, de meditar. Para quê? Para pensar naquele mar revolto de rudes sentimentos que se quebravam contra as brancas areias de plácidos e consoladores princípios que já eram a minha lei moral. O que tão cruelmente me perturba a paz? Perguntei-me, concentrando todas as minhas energias. Não sei como, mas tive a intuição de que assistira a uma cena do amor e da justiça do Senhor, cena que, aún mais atrasada do que eu, parecia negativa. E é isto, exclamei alegre por ter encontrado a chave do meu enigma. Já possuo a fé profunda no amor e na justiça de Deus, que forma a base da crença em que vivo hoje como homem, porque assisti a uma cena do tempo em que não possuía essa fé. E fui por isso abalado. Veio-me aquela impressão de outras eras e eis-me a lutar comigo mesmo, entre o que fui e o que sou. Posso hoje duvidar do que já me foi ponto de dúvidas atrozes? Não, pois seria retrogradar, e nas vias do progresso ninguém retrograda. O máximo que pode acontecer é parar no ponto a que ascendeu. Mas que cena foi essa que tanto me perturbou? Lutei, trabalhei, esforcei-me por lembrá-la, mas em vão, que o maior esforço correspondia à maior obscuridade. A paz tinha descido até mim, e pois o que mais deveria eu desejar? Tranquilo entrei na vida cotidiana. Quando chegou a hora abençoada de gozar as delícias do lar, eu era o homem de sempre, de fruir aquelas delícias comparadas aos amorosos rocios do amor do Pai, a mitigar as ardências da bendita expiação. Chegou o momento de voar aos páramos infinitos, onde me esperava o angélico Bartolomeu dos Mártires, que, vendo-me, sorriu divinamente e disse-me: acompanhei-te em tua perturbação na terra e fui quem te deu a chave de tua explicação. Obrigado, bom amigo, mas por que não me deste igualmente a lembrança da cena que me causa aquela perturbação? Porque é lei de Deus não poderem os encarnados conhecer o seu passado, a menos que lhe seja condição imprescindível do seu progresso, e mesmo assim só quando tenham feito por merecer tal graça. Desculpa-me, bom amigo, mas essas tuas palavras não dizem com os fatos. Sou eu um encarnado e, no entanto, não estou tendo a ciência do meu passado. Em primeiro lugar, a ciência que tem sido dada é dada ao espírito e não ao homem. Já sabes que o espírito, voltando ao homem, esquece-a, embora a preserve enquanto espírito. Em segundo lugar, eu não te disse que a graça pode ser concedida mesmo ao encarnado, se este tiver merecimento para tanto? Eu, então,
No teu caso, estás conhecendo o teu passado não porque o mereças propriamente, mas porque já desejas merecer. E Deus, que é tão bom, supre a obra pelo simples desejo. É como se deve entender que ele paga 100 por um. Louvado seja Deus, exclamei, cheio de alegrias, por saber que meus fracos desejos já me valiam graças de meu Pai e meu Senhor. Sim, louva-o, louvemo-o por todos os séculos, porque ele é bom, digno de ser louvado. Mas perguntei timidamente, Deus não distribui suas graças a quem quer e quando quer, sem olhar os títulos de benemerência dos homens? Eu tenho ouvido falar de grandes criminosos que receberam a graça por se arrependerem de suas iniquidades e foram salvos. Deus tudo pode, meu filho, porque sua vontade é a única lei. Mas ele é justiça e sua justiça é indefectível. Portanto, Deus, por obra de sua vontade, tudo regula, segundo a sua lei. A graça divina não seguiria, pois a norma da Santíssima Lei, se fosse distribuída arbitrariamente, se assim me posso exprimir, referindo-me à vontade do soberano Senhor, Deus concede graça ao que em justiça a merece, o que só ele pode aquilatar. Vem daí concedê-la ao que o mundo julga um criminoso endurecido, mas a quem ele conhece e sabe que no fundo do seu coração sente dor por suas misérias. Como é sublime o que acabas de me ensinar. A soberana vontade pondo a si mesma o mais excelso dos regulamentos, ditado pelo mais excelso dos atributos divinos, a justiça. É assim, meu filho. É a onipotência harmonizando oniscientemente as funções de seus infinitos atributos. Não temos inteligência para compreender tal elevados mistérios, nem palavras para sequer enunciá-los. E esses ensinos que me dás em espírito, poderei eu transmiti-los ao meu ser como homem? O homem é um espírito encarnado, cujo corpo lhe serve de instrumento para pôr-se em relação com o mundo material. O que vem ao espírito por meio do corpo é patrimônio do homem, porque interessa a ambos os seus elementos constitutivos. Todavia, o que lhe vem ou existe em seu escrínio, sem ter passado pelo corpo, é propriedade exclusiva sua e não a do homem, porque só interessa a um dos elementos deste. Muitas coisas guarda o espírito que o homem ignora, mas nada do que sabe ou sente o homem é desconhecido pelo espírito. Entretanto, por lei da evolução espiritual, pode o espírito comunicar ao homem tudo o que é privativamente seu e precisa ser desenvolvido no período da vida corpórea. O conhecimento das verdades que influem no progresso do espírito é transmitido ao homem, assim como os seus sentimentos que devem ser depurados durante sua encarnação. O que acabaste de ouvir é necessário ao teu progresso, concluiu o guia. E, pois, voltando ao corpo, o homem que és terá de tudo clara intuição, sem que saiba de onde vem. Então, assim, o que ele coloca, leitura um pouco comprida, né, gente? O que ele coloca é assim, que tudo que o espírito sabe, ele não perde, né? Ele não retrograda. Então, ele vai acumulando conhecimento no decorrer da sua vida. Agora, quando ele reencarna, quando ele está na carne, a carne é um empecilho para que ele recorde de tudo. Porque, vejam bem, a Patrícia na outra encarnação foi um homem, o João. Então, no seu íntimo, ela sabe a vivência do João. Ela sabe o que ela viveu lá atrás, que ela errou e que agora, como Patrícia, ela tem que consertar. O seu espírito sabe, o espírito da Patrícia. Mas a Patrícia mulher, o corpo de hoje, ela não faz ideia quem foi o João no passado. Já foi esquecido pelo corpo, porque é aquela história do Daia Mamon, que é de Mamon, de César, que é de César. Então, na época do corpo do João, a Patrícia viveu aquele corpo do João e guardou ali, naquele corpo, a sua vida, né? A sua presença naquele corpo ali é marcante. Todos os ensinamentos que ela viveu enquanto João ficou no seu espírito, mas a carne foi despojada, foi jogada fora. Não guarda na carne as suas impressões pro resto da vida, porque a vida não tem, a vida encarnada não é pro resto da vida, ela não é ilimitada, ela tem limite, a carne acabou ali, acabou tudo a respeito do João. Sobressaiu o quê? O espírito que estava na carne do João. Esse espírito pediu uma nova encarnação.
Essa nova encarnação vem como Patrícia, no corpo de Patrícia. Quando acabar a minha encarnação desta vez, o corpo da Patrícia vai para debaixo da terra, vai ser comido por verme, vai acabar ali, ela tem fim. Mas o que a Patrícia aprendeu, juntamente com o que ela já aprendeu nas outras vidas, inclusive a última do João, isso vai agregando no seu espírito. Aquilo que ela conseguiu fazer as pazes, que ela veio para fazer as pazes, ela deu conta do recado, ela progrediu. Aquilo que ela arrumou como treta de novo, ela vai ter que desfazer disso na próxima encarnação. Por que o espírito demora tanto para poder evoluir? Porque na carne ele comete falhas. Então por que precisa da carne? Porque o momento de evolução tem que ser assim, gradual. Se fosse para nascer já tudo, ao invés de simples e ignorante, tudo perfeito, que graça que teria? Qual é o seu mérito diante disso? Você não seria você seria um boneco de Deus. Deus coloca você no mundo e faz você de marionete, ele faz tudo o que ele quer com você, e não é isso, ele é um pai misericordioso, ele é um pai justo. E aí é onde ele entra na questão da justiça. Ele fala assim, um criminoso, um bandido, ele pode ser levado para um ambiente maior, um desenvolvimento maior do seu espírito? Pode, se houver arrependimento. Porque Deus não olha pro bandido, ele está numa carne onde ele foi bandido, mas o seu interior, o seu espírito aprendeu que ser bandido não compensa. E ele parou de ser bandido, ele começou a ter outra conduta, ele começou a ter outro pensamento, ele foi lá, frequentou uma igreja e se entregou a Jesus, como os evangélicos costumam dizer. Encontrei Jesus. É possível um bandido de péssima qualidade, ele se entregar a Jesus e mudar completamente a vida dele? É possível. Existem pessoas que fazem isso da boca para fora? Sim, assim como tem espírita, assim como tem um monte de gente que fala que tem religião e na verdade não pratica nada, inclusive as suas autoridades religiosas. Mas Deus não está nem aí com o cargo que você ocupa dentro da sua religião, com a posição que você está na sua religião, se você sabe muito ou sabe pouco, porque Deus só está interessado no seu espírito. Aquilo que você vive encarnado, ele não está interessado. A justiça de Deus não é igual à justiça dos homens. Se eu for na casa de alguém e pegar esse marcador de texto, trazer para minha casa, a justiça dos homens, se ver eu fazendo isso, ou se a pessoa que ficou em prejuízo me denunciar, a justiça dos homens vai fazer eu devolver o marcador e talvez eu responda um processo, talvez eu vá presa por causa de um marcador de texto. Isso é a justiça dos homens, é a Patrícia. Agora, para Deus, o que acontece? A Patrícia vai ter que aprender que ela não pode pegar o marcador de texto de ninguém. Ela é uma pessoa legal, mas ela cometeu um ato errado. Aquele ato errado vai voltar para ela. Então a Patrícia vai estar numa festa tal e alguém vai pegar o meu celular e vai levar embora. Eu vou sentir na pele que eu fiquei sem um objeto que alguém me lesou, como um dia eu lesei alguém. E aí eu vou entender que eu não tenho que lesar alguém. Então, quando dá esse despertar no espírito e não na carne, no espírito, é uma mudança de verdade. E Deus enxerga a nossa mudança, o nosso íntimo. É ali que ele avalia. Não adianta a pessoa ajoelhar e rezar dia e noite, não adianta a pessoa ficar socada dentro de alguma religião dia e noite, se o seu interior estiver contaminado. Por isso que ele fala que no Pai Nosso mesmo, tem um trecho que fala assim, Senhor, me perdoa à medida que eu perdoo meu inimigo, né? Como é que eu posso pedir perdão a Deus se eu não perdoei? Como é que eu posso me fazer de anjo perante Deus e falar assim, eu preciso do seu perdão, Senhor. Mas aí o seu coração tá cheio de mágoa, seu coração tá cheio de ódio, tá cheio de rancor, doido para revidar o que alguém te causou um prejuízo. Como é que Deus vai entrar nesse coração todo sujo assim? Então, primeiro, eu vou lá e acerto minhas contas com meu irmão. Limpei meu coração, agora Deus está enxergando que o meu espírito está realmente mudado. Aí ele vai me perdoar. Aí ele entra com a sua misericórdia. E isso acontece a cada minuto da nossa vida, gente. A todo momento tem alguém se arrependendo das coisas erradas que fez. A todo momento tem pessoas que estão se transformando no seu íntimo, no seu espírito. E é isso que conta para Deus. Não importa qual religião ela professa, não importa que país ela está, não importa que cor é a pele dela, não importa o tamanho dessa pessoa, não importa o sexo dessa pessoa, não importa a idade dessa pessoa. O que importa é o que tem dentro dela, o espírito dela, que pé que tá. Se ela está querendo realmente se desenvolver ou não. É isso que Deus está olhando para nós.
De resto é tudo fachada. Ele deu essa fachada para a gente viver. Ele é que deu a nossa vida na carne. Ele sabe muito bem o que cada um é capaz de fazer na carne. O nosso calcanhar de Aquiles, as nossas dificuldades, os nossos vícios, Deus conhece tudo isso. E para ele não é interessante nada disso. Ele só quer que você se arrependa, ele só quer que você fique bem. Ele só quer que você cresça moralmente, ele só quer que você aprenda coisas boas, que você seja uma pessoa boa. A partir do momento que você começar a entender isso, a justiça do homem é o que menos vai valer. A justiça com as próprias mãos, aí é que ela não vai valer nada mesmo. É interessante que a gente entenda que a justiça de Deus sempre vai prevalecer. E nós que somos espíritos, nós não temos que ter pressa. Ah, fulano matou não sei quem e tal, ele merece a pena de morte também. Não vamos desejar nada, porque Deus já viu isso aí. Essa pessoa já está condenada perante Deus e ele vai ter que ressarcir essa dívida dele. Hoje de manhã, quando eu liguei o celular, um garoto de 9 anos matou a mãe, arrancou o olho da mãe, comeu o olho da mãe, sabe? Um negócio assim, olha, é horrível até de contar. É só de lembrar o que eu vi, né? E por que eu tô falando isso? Porque o cara tinha 9 anos de idade, era uma criança. A mãe dele teve 9 meses para ter ele, teve 9 anos cuidando dele. E olha que fim dessa mulher. O moleque era um canibal. O que tem dentro daquela criança de 9 anos? Que o corpo é de 9 anos. Dentro dele não tem uma criança de 9 anos. O espírito que está ali está na pré-história. O cara é canibal. O espírito está muito atrasado. Essa mulher que recebeu ele, com certeza deve ser alguém de lá atrás que ainda existe uma inimizade com esse cara. Vai saber o que foi que ela fez lá atrás? E a gente não está aqui para julgar, para condenar. Mas ninguém está de santo nessa história. É um negócio assim que estoura o nosso coração, principalmente quem é mãe. Mas está na cara de que aquela mãe tem uma dívida grande com aquele ser. E aquele ser é um ser muito atrasado, porque ele não foi lá e fez uma morte dessas horríveis também, com uma faca, um tiro. Não. Além de pegar a mulher e matar, ele ainda foi lá e comeu parte do corpo da mulher. Então, que espírito que está ali no corpinho de 9 anos de idade? Deus está vendo a criança ou Deus está vendo o espírito desse cara? Nós vamos ver uma criança. É isso que a gente enxerga. Ainda que seja um selvagem na forma que a gente vai falar, né? É um selvagem, mas no fundo a gente ainda não está enxergando o selvagem que está ali. Porque é o espírito, a gente não enxerga o espírito dessa criatura. Mas a atitude dele já mostra a que veio, né? Então é isso que ele coloca. Não importa fachada. O que importa é nosso íntimo. Vamos prestar bem atenção nisso.